Padre, a gente falava aqui de Padre Vitor Coelho de Almeida que praticava muita caridade, não é mesmo? Isso mesmo, Camila. Padre Vitor Coelho de Almeida é conhecido também como o apóstolo da caridade. Além de ser um grande apóstolo da comunicação, ele também era um apóstolo da caridade. Mas afinal, Camila, o que é caridade? Pois é, Padre Diego, a gente às vezes fica sem saber como que eu vou praticar a caridade, o que é essa caridade que as pessoas tanto falam, será que é difícil praticá-la? O que é, Padre? A caridade, antes de tudo, é uma virtude teologal, ou seja, ela é uma virtude que está no nosso batismo. Fé, esperança e caridade. São as três principais virtudes que nós já recebemos através do nosso batismo. Antigamente, Camila, falava assim, dar esmola, né? Ajudar os pobres, repartir o que nós temos com as pessoas que precisam. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade é assumir na nossa vida os sentimentos de Jesus. Jesus que se compadece da humanidade e Jesus que se desfaz de toda a sua divindade, da sua natureza divina, para tocar na nossa humanidade, na nossa realidade humana. E por isso ele se fez caridoso, ele se fez próximo. Então a caridade é você se fazer próximo, você estar junto com aquela pessoa que precisa, com o pobre, com o sofredor, com o necessitado da graça de Deus. E Padre Diego, às vezes as pessoas acham que só quem é santo, quem já está no céu que faz caridade. Eu não consigo fazer caridade, é muito difícil, eu não sei como colocar em prática. Então, para você aí de casa, a gente trouxe alguns exemplos de alguns santos que falaram sobre a caridade, que concretizaram a caridade e daqui a pouco a gente vai mostrar como você aí de casa também pode colocar em prática a caridade. Padre, a primeira santa que nós temos aqui é Madre Teresa de Calcutá. Essa santa que fez tanto pelos pobres, pelos próximos. E aí ela falava uma frase, o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. E aí, como que a gente pode refletir a caridade a partir de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa é um grande exemplo de uma pessoa que viveu a caridade segundo os ensinamentos de Jesus. E não apenas no sentido caritativo, né, assistencial, mas no sentido evangélico da palavra. É aquilo que falávamos agora há pouco, como o Padre Vitor, né? Não é apenas a caridade espiritual, mas é a caridade material. Quem tem fome precisa de comida. Além da oração, precisa de comida. E Madre Teresa foi uma mulher que soube ultrapassar os limites, até mesmo da sua cultura, para se fazer solidária e ajudar com caridade os pobres, os sofredores. Inclusive é reconhecida pela ONU como uma das maiores personalidades no combate à fome, no combate às doenças próprias do nosso tempo, né? As doenças do tempo presente. E que é bonito também, Padre Diego, o legado que ela deixou, a congregação que ela fundou, as Irmãs da Caridade. Eu estive lá em Roraima e as Irmãs da Caridade lá, elas fazem um trabalho lindo. Elas acordam na madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, e as Irmãs da Caridade fazem as refeições para os refugiados e os venezuelanos que chegam ao Brasil. Depois de muito caminharem, são essas irmãs que vão e fazem a comida e as refeições. E é muito bonito você ver, assim, às vezes as irmãs bem velhinhas, naquelas panelas bem grandes, fazendo a caridade acontecer. Então esse é um exemplo para a gente colocar em prática, né? Com certeza, né? É a caridade, é o exercício do amor que nos faz fortes, né? Embora o nosso corpo fraco, frágil, mas o que nos torna fortes é fazer a vontade de Deus. Agora a gente vai para mais um exemplo. Nós temos aqui Santa Dulce dos pobres, o anjo bom da Bahia. Santa Dulce falava assim: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Como é linda a história de Santa Dulce dos pobres, uma das santas que teve o processo de canonização mais rápido da história da Igreja. Verdade, Camila. A gente fala de Santa Dulce, a gente fala de um modo que até adoça o nosso coração. Não é? Né?
Como é bom falar de pessoas tão inspiradoras também para a nossa vida. Quem nunca se sensibilizou ao ler, ao acompanhar ou ao assistir à vida de Santa Dulce? Uma mulher muito corajosa, que soube enfrentar todas as dificuldades com amor, com respeito, com caridade, soube respeitar a dignidade da vida humana, sobre tudo isso, e não procurava reconhecimento algum. A única preocupação de Santa Dulce era fazer a vontade de Deus. É aquilo que lemos no Evangelho. Eu era pobre e me destes de comer, estava nu e me vestistes, estava com sede e me destes de beber. Este é o exemplo que Santa Dulce deixa para todos nós. O exercício da caridade a partir da lógica do amor, a partir da lógica de Jesus, que nos é ensinada através do Evangelho. E Santa Dulce dos Pobres, ela começou acolhendo as pessoas no galinheiro do convento. E era muito bonito porque eram pessoas que precisavam de atendimento médico e ali, junto com a madre, ela foi dando o seu jeitinho, pedindo dinheiro. Tem uma história muito famosa e nós aqui da TV Aparecida conhecemos essa pessoa. Era o dono de uma loja de ferragens e Santa Dulce chegou lá e falou: olha, eu vim aqui buscar uma furadeira, mas pode deixar que um dia eu te pago. Mas por que ele deu a furadeira para a irmã, para Santa Dulce? Porque ele sabia a finalidade para a qual ela estava pegando aquele objeto. Ele sabia que era aquilo que ia fazer o bem a tantas outras. E o legado de Santa Dulce está aí, um dos maiores hospitais atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que foi construído a partir de um galinheiro lá em Salvador. Então, o nosso anjo bom da Bahia nos deixa esse legado de como atender o próximo nas misérias, né? Que mulher valente, né, Camila? Como é bonito ver esse testemunho, né? Como é inspirador para todos nós. Santa Dulce, com certeza, é um grande exemplo para todos nós, brasileiros e brasileiras, para que possamos ter um coração mais caridoso, mais cheio de amor, um coração que tenha empatia, um coração que saiba ter os sentimentos de Jesus. Nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento dos pobres. Jamais, senão nós perdemos a lógica do Evangelho. Que Santa Dulce possa nos inspirar, né, Camila? E é tão bom porque Santa Dulce, ela é uma santa contemporânea. Então, às vezes, a gente acha que a santidade, que fazer o bem, que fazer a caridade está tão distante e Santa Dulce, ela é contemporânea do nosso tempo. Então, é um exemplo prático também de como a gente pode ser santo, né, padre? Com certeza, né? Uma santa que tocou o nosso tempo. Anjo bom da Bahia. Agora vamos para a próxima frase aqui. Temos São Francisco de Assis. E ele dizia assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis, que deixou toda a riqueza da família para os pobres. Isso mesmo, Camila. São Francisco fundou a Ordem dos Franciscanos a partir da lógica da pobreza, ou seja, a Ordem dos Mendicantes, se fazer pobre com os pobres. É importante que nós não cometamos um anacronismo, olhar a história de São Francisco com os nossos olhos do nosso tempo, de agora, mas olhar a realidade que São Francisco viveu, onde uma classe social muito elitizada, ela estava coordenando toda a estrutura hierárquica da igreja. Nesse sentido, quando São Francisco se fez pobre, junto com os pobres, ele atualizou o Evangelho de Cristo. Cristo que se sensibilizou com os pecadores, que sentou à mesa com aqueles que eram excluídos da sociedade, com as piores pessoas que existiam naquele tempo. São Francisco também se fez pobre, junto aos leprosos. Não teve medo da doença, nem das perseguições, porque ele sabia que contemplando as feridas dos pobres, ele também estava contemplando as feridas de Cristo. E São Francisco, de tal modo, uniu à sua vida a missão de Cristo, que recebeu na sua própria carne, no seu próprio corpo, os sinais da paixão, os estigmas, né? As marcas da cruz de Jesus. Então, é uma vida toda unida ao mistério da paixão de Jesus. Pobre, obediente,
e à disposição para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fala de São Francisco, Camila, a gente sempre recorda desta irmandade que nos congrega. São Francisco tinha uma linguagem onde todos nós somos irmãos. A irmã terra, o irmão sol, a irmã água, a irmã morte, a irmã pobreza. Então, nós somos congregados nesta irmandade, nós fazemos parte de uma sociedade, de um mundo onde Deus nos criou todos irmãos. Isso também é um exercício da caridade. E é interessante porque o Papa Francisco, que carrega o nome de Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele fala que tudo está interligado. E ele fala do cuidado com a casa comum. E São Francisco de Assis, ele já falava. Às vezes é comum você ver a imagem de São Francisco próximo a animais, né? A gente sempre, quando fala de São Francisco de Assis, a gente lembra dos pássaros da natureza. Então, a gente percebe também o legado de São Francisco, também na questão da ecologia integral. Como é bom a gente perceber que tudo está interligado. A irmã vida, a irmã morte, a irmã lua, irmão sol, tudo, né, Padre Diego? Isso mesmo, também é o exercício da caridade, cuidar da nossa casa comum, cuidar da natureza, cuidar do ambiente que foi obra da criação de Deus também para toda a humanidade. Isso é um exercício da caridade, isso é um exercício de amor. Vamos para a próxima frase aqui. Deus não olha para a grandeza, mas para as obras que fazemos, para o amor com que as fazemos. São Marcelino. São Marcelino talvez é o santo que nós menos conhecemos, né, Camila? Isso mesmo. Ele vem de uma tradição francesa, mas foi um homem profundamente sensibilizado com as necessidades dos pobres, se fez educador, se fez mestre, se fez pai dos pobres. E através da sua vida, do seu exemplo, nós contemplamos também a ação de Deus que atua na história humana a partir da mediação do próprio ser humano. Deus utiliza de pessoas, de situações onde nós experimentamos a sua ação de amor na nossa vida. E o mais bonito de São Marcelino, quando nós contemplamos a santidade de todos os santos, na realidade nós contemplamos a santidade de nosso Deus. Somente Deus é santo. Por isso que na missa nós proclamamos 3 vezes, Santo, Santo, Santo. Mas não é uma santidade indiferente ao sofrimento. É uma santidade encarnada na história. É uma santidade que se compromete com a causa da justiça. E por isso, no exercício da caridade. São Marcelino foi um homem exemplar no exercício da caridade. Viveu profundamente esta virtude teologal. Camila, você já conheceu a história de São Marcelino? Não conheci. São Marcelino, ele foi um grande educador, um mestre na área da educação, sobretudo na educação dos jovens, das crianças, muito sensibilizado com o sofrimento daquele povo da França, né? Do século XVI, XVII, que estavam vivendo um tempo de muita fome, de muita perseguição, de muitos confrontos políticos, mas ele, com um coração de pai, soube se sensibilizar com o sofrimento dos pequenos e dos pobres. Olha que bonito, né? E você que é educador, você que é professor, você pode seguir o exemplo de São Marcelino, colocando a caridade em prática no seu dia a dia. Padre Diego, agora nós temos uns objetos aqui, porque nós precisamos colocar na prática no nosso dia a dia. Vamos lá, para a gente colocar a caridade em prática, como que eu posso usar o meu tempo para fazer a caridade acontecer? Isso mesmo, Camila, às vezes a gente falou tanto bonito dos santos, né? Vamos pôr a mão na massa. Como que a gente pode ser caridoso também? Gastando o nosso tempo com as pessoas que precisam. Aquele conselho que você quer dar para o seu vizinho, aquela correção para o seu colega de trabalho, na caridade. Na caridade. O diálogo dentro de casa, entre mulher e marido, entre filhos e pais. Gastar o nosso tempo através de gestos que nos edificam como pessoas. É um gesto de caridade. Isso mesmo, gastar tempo de qualidade com o próximo. Agora, padre, eu vou ligar ali para minha avó, porque eu acho que a caridade também é falar com as pessoas, não é? Alô, vó? Olha,
Olha, ô Camila, esse telefone eu acho que era na época que o povo ligava pro Padre Vitor, né? viu? Gastar o nosso tempo fazendo um telefonema para as pessoas que precisam. Falar, olha, eu tô com saudade, como você é especial na minha vida. Fazer a pessoa se sentir especial, a pessoa se sentir importante. Isso também é um gesto de caridade, é um gesto de amor. E também ligar para o nosso programa, né, Camila? Isso mesmo, é muito bom quando você liga para cá, viu? Agora, padre, a gente sabe que o Brasil, hoje, o mundo vive uma crise e a gente viu o número de pessoas que estão passando fome crescer. São mais de 30 milhões de pessoas que não têm o que comer. Como que eu posso colocar a caridade? Ajudando quem necessita, né? Eu estava com fome e me deste de comer. A caridade também, ela deve encher a barriga de quem passa fome. Caridade não é só rezar. A oração sem obras, ela é morta. Nós temos que transformar a nossa oração em prática, alimentar a quem precisa, não ser indiferente ao sofrimento do próximo. Camila, talvez eu acho que essa é a dor mais profunda que toca a nossa humanidade, as pessoas que passam fome. Talvez as outras dores, elas se tornam muito pequenas diante desta dor de quem passa fome. De um pai e de uma mãe que não tem condições de alimentar os seus filhos. E quem tem fome tem pressa, viu? A barriga dói de fome, é para aquele momento, não é mesmo, padre? Com certeza, né, Camila? Agora temos aqui a carta. Pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp. Também colocar a caridade em prática. Claro, é isso mesmo, é você se comprometer com a vida do outro, é você fazer o outro se sentir importante, é você fazer o outro se sentir amado, falar como você está precisando de alguma coisa, eu estou aqui, pode contar comigo. São gestos de amor, são gestos de caridade. E para a gente encerrar, padre, nós temos aqui um cobertor, roupa, sapato. A gente sabe que a situação financeira do país também diminuiu muito, então as pessoas precisam de vestimentas, de sapato, de agasalho. É caridade. Com certeza. Mais uma vez repetimos o Evangelho de Jesus, né? Estava nu e me destes de vestir. Mas não é apenas revestir de roupas e de agasalhos. É revestir o nosso coração de afeto, de amor, de caridade. Isso que é o mais importante, né? Você fazer uma doação de uma roupa que você não precisa, não você doar aquilo que está velho, ao contrário, algo que é importante para você, você fazer uma doação como gesto de amor, como gesto de carinho e de respeito àquela pessoa, né? Isso que é o exercício da caridade. A gente nunca vai doar o resto, aquilo que não serve mais para a gente, mas a gente doa aquilo que é nosso para partilhar, para dividir com quem precisa. E olha, a caridade é um exercício. Quanto mais a gente pratica, mais a gente quer realizar.